Mata Hari, o arquetipo da sedutora espiã, foi uma dançarina e amante profissional que se tornou espiã na França durante a Primeira Guerra Mundial. Suspeita de ser agente dupla, ela foi executada em 1917, sob acusações de espionagem na Alemanha. Mata Hari foi a Paris pela primeira vez em 1905 e encontrou fama como artista de danças exóticas de inspiração asiática. Ela logo começou a viajar por toda a Europa, contando a história de como nasceu em um templo sagrado indiano e aprendeu danças antigas com uma sacerdotisa que lhe deu o nome de Mata Hari, o que significa olho do dia em malaio. Na realidade, Mata Hari nasceu em uma pequena cidade no norte da Holanda em 1876 e seu nome verdadeiro era Margaretha Gertruida Zelle. Ela adquiriu seu conhecimento superficial de danças indianas e javanesas quando viveu por vários anos na Malásia com seu ex-marido, que era escocês. Independentemente de sua autenticidade, ela lotou salões de dança e casas de ópera da Rússia à França, principalmente porque seu show consistia em uma espécie de striptease. Como a maioria dos europeus da época não tinha um conhecimento sobre a cultura oriental, Mata Hari era considerada exótica e supunha-se que suas alegações fossem genuínas. Uma jornalista francesa, evidentemente entusiasmada, escreveu em um jornal de Paris que Mata Hari tinha um instinto felino e era extremamente feminina e majestosamente trágica. As 1000 curvas de seu corpo se movimentavam tremendo em 1000 ritmos. Um jornalista de Viena escreveu depois de ver uma de suas performances que Mata Hari era esbelta e alta, com a graça flexível de um animal selvagem e com cabelos preto-azulados, e que seu rosto causava uma estranha impressão estrangeira. A carreira de Mata Hari entrou em declínio em 1912, e em 13 de maio de 1915, ela se apresentou no que seria o último show de sua carreira. Mata Hari começou sua carreira relativamente tarde para uma dançarina e começou a ganhar peso. No entanto, a essa altura, ela havia se tornado uma cortesã de sucesso, mais conhecida por sua sensualidade e erotismo do que por sua beleza. Ela teve relações com oficiais militares de alto escalão, políticos e outros homens em posições influentes em muitos países. Após o início da Primeira Guerra Mundial, seu catálogo de amantes começou a incluir oficiais militares de alta patente de várias nacionalidades. Em fevereiro de 1917, as autoridades francesas a prenderam por espionagem na prisão de Saint-Lazare, em Paris. Em seu julgamento, realizado em julho daquele ano, ela foi acusada de revelar detalhes da nova arma secreta dos aliados, o tanque, resultando na morte de milhares de soldados. Ela foi condenada e sentenciada à morte, e em 15 de outubro de 1917, após recusar uma venda para cobrir os olhos, ela foi morta a tiros por um esquadrão de fuzilamento em Vincennes. Dizem que ela mandou um beijo para o esquadrão de tiros antes de ser executada. That won't be necessary. Realmente, existem evidências de que Mata Hari atuou como espiã alemã e, por um tempo, como agente dupla para os franceses. Mas os alemães a consideravam um agente ineficaz, cujas descobertas tinham pouca serventia. Seu julgamento, na verdade, foi marcado pelo preconceito e ela foi julgada apenas por evidências circunstanciais,
e é provável que as autoridades francesas a tenham considerado a maior espião do século apenas como uma distração para as enormes perdas que o exército francês estava sofrendo na frente ocidental. Mata Hari tem sido frequentemente retratada como uma femme fatale, uma mulher perigosa e sedutora que usou a sua sexualidade para manipular homens sem esforço. Mas, para alguns historiadores, ela foi uma farsa, não só como espiã, mas também como dançarina oriental. Segundo alguns pesquisadores, ela foi vítima de uma guerra que fragilizou o governo da França, que precisava de um grande feito para justificar os seus gastos em batalha e nada melhor do que uma execução. Não uma execução comum, mas uma execução, supostamente, da maior espiã do século. Apesar das controvérsias históricas, os crimes que Mata Hari cometeu podem ter sido apenas frutos de falácias elaboradas por oficiais que caíram em suas armas de sedução. A verdade é que muitos conhecem o nome Mata Hari, mas poucos sabem exatamente quais partes de sua história são fatos e quais são ficção. O que sabemos é que ela era bem viajada e fluente em mais de 7 idiomas e que durante a Primeira Guerra Mundial, seu charme e façanhas românticas a levaram a uma rede de espionagem tão confusa que nem mesmo sua fama pôde salvá-la. Os detalhes da vida de Mata Hari, antes de seus supostos crimes de guerra, são mais tristes do que fascinantes. Nascida em 7 de agosto de 1876, em Leeuwarden, Holanda, sua mãe morreu quando ela tinha apenas 14 anos. Seu pai se casou novamente e enviou a filha e seus 3 irmãos mais novos para morar com parentes distantes. Depois de ser expulsa da escola aos 16 anos por ter um relacionamento sexual com um diretor, ela fugiu para morar com um tio em Haia, na Holanda. Apenas 2 anos depois, ela respondeu a um anúncio de jornal, onde um homem procurava por uma esposa. O anúncio, escrito por um capitão do exército holandês de 39 anos, o capitão Rudolf MacLeod, que morava na Indonésia, antigamente chamada de Índias Orientais Holandesas. Os dois se casaram em 1895, mas a união não foi muito feliz. MacLeod bebia com frequência e mantinha um amante, algo que não agradava a sua nova esposa. Ela, então, passou a ter um amante também. Foi nessa época que ela começou a estudar a cultura indonésia, o que seria muito útil mais tarde. O casal teve 2 filhos que ficaram muito doentes em 1899. O menino, Norman, morreu meses depois de ficar doente aos 2 anos de idade. A sua irmã, Jane, sobreviveu. A causa da morte de Norman permanece desconhecida, embora tenha sido dito que os irmãos tenham contraído sífilis ao nascer. O casal, no entanto, sustentou que 2 inimigos de MacLeod na época envenenou as crianças. MacLeod logo seria dispensado do exército e o casal retornou à Holanda, onde em agosto de 1902 eles se separaram. A filha mais nova, Jane, ficou com a mãe, mas um dia MacLeod a levou para passear e nunca mais a devolveu. Sem os meios financeiros para travar uma batalha de custódia, em 1903, Zélie, ou Mata Hari, se mudaria para Paris sem a filha. A princípio, ela recorreu à prostituição para se sustentar, mas logo encontrou um trabalho como cavaleira em um circo. Para conseguir mais dinheiro, ela também trabalhou como modelo para artistas plásticos e em 1905 alcançou um relativo sucesso como dançarina. Foi nessa época que Zélie adotou o nome artístico de Mata Hari, alegando que era uma princesa da Indonésia e aperfeiçoou a sua performance, o que chamou de dança sagrada hindu, que hoje é conhecido como o striptease. Após sua estreia no Museu Guimet, um museu dedicado à arte asiática, o nome Mata Hari seria conhecido em toda a Europa. Homens ao redor do mundo a cobiçavam, mas ela só tinha olhos para oficiais militares, um gosto que pode ter traçado o seu fim. Dado a posição neutra da Holanda durante a Primeira Guerra Mundial, Mata Hari não teve problemas em atravessar as fronteiras nacionais. E ela fez exatamente isso, e muitas vezes. E essa é uma das razões pelas quais seu nome apareceu em uma lista de observação de suspeitos de espionagem. O que aconteceu depois disso diverge dependendo da fonte. Ainda não está claro se ela era definitivamente uma espiã para os alemães ou para os franceses. Alguns alegam que certamente
ela era uma agente dupla. O que sabemos, através de dados históricos, é que em 1914 ela teve todos os seus bens confiscados na fronteira alemã. Então, um cônsul alemão lhe ofereceu dinheiro para ela extrair informações confidenciais de muitos oficiais do exército. Acredita-se também que um oficial francês fez a mesma oferta em 1916 e que ela teria aceitado. Na época, ela precisava muito de dinheiro, principalmente por ter tido todos os seus bens confiscados e por estar cuidando de um namorado russo ferido na guerra. Quando um navio em que ela estava a bordo entrou no porto inglês de Falmouth, a polícia prendeu Mata Hari e a levou para Londres, onde em 1916, Sir Basil Thomson, da Scotland Yard, a interrogou. Embora ela tenha sido liberada, as coisas começaram a piorar rapidamente com as acusações de dupla espionagem. Em janeiro de 1917, um oficial da Embaixada da Alemanha, em Madrid, enviou uma mensagem codificada a Berlim descrevendo as atividades de um espião chamado H-21. Os franceses interceptaram essa mensagem e identificaram que a H-21 seria Mata Hari. Alguns acreditam que a inteligência alemã sabia que esse código já havia sido decifrado e mudou para outono. No entanto, ela foi presa e o seu julgamento seria realizado em um tribunal militar secreto que foi marcado para julho. As acusações incluíam espionagem para os alemães, tornando-a responsável pela morte de cerca de 50 mil soldados. No interrogatório, Mata Hari admitiu ter recebido dinheiro do cônsul alemão, mas disse que não fez as ações que ele pediu. Ela também acrescentou que aceitou o trabalho, pois precisava de dinheiro, porque os seus bens haviam sido confiscados. Independentemente disso, os franceses não acreditavam que ela era inocente e alegavam possuir provas concretas contra ela que a incriminaria como espiã, algo que nunca foi oficialmente exposto. Mata Hari insistiu que as supostas provas eram falsas, mas não adiantou. No dia seguinte ao julgamento, a defesa de Mata Hari não teve permissão nem para questionar nenhuma das supostas testemunhas que poderiam ter limpado o nome dela. Ela só pôde escrever uma carta ao cônsul holandês, proclamando sua inocência e pedindo intervenção da sua pátria-mãe, a Holanda. Minhas conexões internacionais são devidas ao meu trabalho como dançarina, nada mais, porque eu realmente não sou espiã. É terrível que eu não possa me defender. Me ajudem. Independentemente da verdade sobre a culpa ou inocência de Mata Hari, seu destino foi selado. Morte por execução a ser realizada em 15 de outubro de 1917. Assim como a sua vida, os detalhes de sua execução são envolvidos em mistério. Alguns dizem que ela abriu o vestido e exibiu seus seios ao esquadrão momentos antes de sua morte, o que seria sua última despedida aos homens de uniforme. Talvez o mais crível seja o testemunho ocular de um jornalista da época. Ela demonstrou coragem sem precedentes, com um pequeno sorriso nos lábios, como nos dias de seus grandes triunfos no palco. Após a execução, ninguém apareceu para reivindicar seu corpo e fazer um funeral. Mata Hari foi enterrada em uma vala comum. Até hoje, historiadores ainda discutem sobre os fatos, se Mata Hari era de fato um agente duplo ou um espiã alemão. A cada recontagem de sua história, ela fica mais complicada do que antes. Alguns afirmam que ela foi, de alguma forma, vítima da política sexual extremamente machista da época. Ela não era uma mulher casta e abnegada, por isso não era confiável. Os mais apaixonados pela sua trajetória afirmam que Mata Hari foi uma das primeiras feministas, desafiando as expectativas masculinas da época e escolhendo uma vida independente e não convencional. O governo francês desclassificou os documentos que afirmavam que Mata Hari era espiã em 2017, afirmando que eles não tinham como saber a verdade completa sobre ela. Mesmo assim, muitos duvidam que a história completa de Mata Hari seja algum dia revelada. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado imensamente pelo carinho e atenção de todos e de todas. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.